que é especialista em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Federal do Paraná. É mestre em Direito Processual Penal pela Universidade Federal do Paraná. Professor de Direito Penal e Processual Penal da Unibrasil e Unicuritiba. E professor do curso de especialização da ABConst, da Unicuritiba, e também advogado. Ele vai, então, fazer uso da palavra e, posteriormente, vocês terão a oportunidade de formularem questionamentos ao professor. E, ao final, também, haverá o sorteio, o nosso palestrante fará o sorteio de 3 livros de sua autoria, que serão sorteados entre os inscritos nesse evento. Eu tenho, então, o prazer e a honra de passar a palavra ao professor Silvio para as suas considerações. Boa noite a todos. Obrigado, professor Schneider, na presidência da mesa. Agradecendo o convite, inicialmente formulado pela professora Carla Hoffmann, o empenho do professor Valdemar Moreno em promover um evento desse, cumprimentar também o professor Cláudio Medeiros, minha querida amiga, a professora Denise Franzoni, que deve não estar presente aqui também, a professora Carla Hoffmann. Eu sei que atribulada aí com a organização do evento, a professora Luana Carvalho Silva, o professor Leandro Nunes também, na casa, que são grandes amigos. É sempre uma satisfação tremenda em Joinville recurso, convite para vir até aqui. Eu sempre fui muito bem tratado, sempre faço questão de ressaltar isso aqui, todas as vezes que tive. Agora, o complicado é no Dia dos Namorados, né? Uma palestra no Dia dos Namorados, ainda bem que conseguiram antecipar a palestra, falar no Dia dos Namorados às 9 horas da noite. E depois de ouvirem o Hamilton ontem ainda, fica uma situação ainda mais complicada, né? Meu grande e querido amigo Monte Carvalho. Meus caros, eu hoje tentar propor algumas agruras aqui que de certa forma tem me feito pensar bastante nesse tema. É um tema novo, recentemente incorporado na nossa Constituição, que é a duração razoável do processo. O tempo no direito, né, a questão do tempo da duração do processo, a gente pode pegar já desde Bachelard até o jurista argentino Daniel Pastor, de Einstein a Auri Lopes Júnior, que vocês vão ter a oportunidade de assistir na quinta-feira, de Bovirilô a Décio Alonso Gomes, sem esquecer também de Norberto Elias, François Hoche, etc. Então, é um tema que transcende até a questão do estudo meramente jurídico. O Hoche, talvez, François Hoche, um pouco mais ligado a esse tema. Mas, através da fala do Hamilton ontem, certamente, eu queria ter vindo ontem, falei com a Denise, eu queria ter vindo para assistir o Hamilton, porque é sempre revigorante assistir o Hamilton falando. Vocês passam a perceber que é uma crítica que vem de dentro da magistratura. Isso que é importante, né? Lá dentro da magistratura, alguém com uma postura crítica como ele, que é um verdadeiro guerrilheiro lá dentro do Poder Judiciário gaúcho. Falo porque eu conheço já de longa data e sei o quanto sofreu das posturas que adota. Mas falar de processo penal, na verdade, parafraseando um professor argentino chamado Alberto Binder, é falar de mecanismos pelos quais nós, seres humanos, colocamos nossos semelhantes atrás de jaulas. É isso. Esse a verdade nua e crua do processo, que não é
a vida é bela. O processo penal não é Shakespeare. A vida é como ela é. Nelson Rodrigues. E a questão da duração do processo hoje fica, de certo modo, ligado também ao nosso tempo atual, ao nosso modelo de sociedade, que é uma sociedade cada vez mais acelerada, conectada, interconectada, conexão em rede. A gente quer que se resolvam as coisas rapidamente. O tempo social é um tempo curto, mas nos falta tempo para tudo, enquanto o tempo do Poder Judiciário é um tempo completamente fora desse atual padrão de sociedade que vivemos. É tão interessante essa questão temporal que o Erich Fromm, um psicanalista, também um filósofo, tem um livro chamado A Arte de Amar. Fica até a indicação de leitura para vocês, ainda mais no Dia dos Namorados, né? O Erich Fromm, ele tem uma passagem nesse livro que é interessantíssima para demonstrar o quanto nós vivenciamos um estado permanente de violência na nossa sociedade, que chega a desmitificar aquela ideia de que a violência se esgota na criminalidade também. A passagem é a seguinte: o homem moderno pensa que perde alguma coisa por tempo quando não faz as coisas depressa, mas ele não sabe o que fazer com o tempo que ganhou, a não ser matá-lo. O homem moderno pensa que perde alguma coisa por tempo quando não faz as coisas depressa, mas ele não sabe o que fazer com o tempo que ganhou, a não ser matá-lo. Quando a gente não está fazendo nada, a gente está matando o tempo, o que é um estado permanente de violência. Na verdade, dentro de uma sociedade capitalista que vive da exploração do tempo excedente, do trabalho assalariado, isso é uma realidade, é o bem mais precioso. E a gente mata o tempo. Isso é uma questão para transcender nessa redução do fenômeno de violência somente a criminalidade, como só pode acontecer na exposição dos meios de comunicação de massa. E no que toca ao processo penal, eu vou procurar trazer algumas discussões aqui para vocês acerca dessa ligação de processo com o tempo, na verdade, processo do latim, processos, que participa do verbo procedere, que é andar adiante, requer tempo. O processo é íncido, a concepção de processo é íncita à ideia de tempo. O Aurí Lopes, ele fala de um paradoxo temporal íncito ao Poder Judiciário, que é um juiz no presente julgando um fato criminal ocorrido no passado, com base em passado mais remoto, com base em provas que são colhidas no passado mais próximo, com vistas à projeção no futuro, que é a imposição da pena. Então, o processo ele tem essa ideia, essa concepção fundada em mecanismo temporal. Um mecanismo temporal, efetivamente. E um mecanismo de reconstituição de um fato pretérito. Isso aí já desde Joaquim Canuto Mendes de Almeida, o socialista paulista, a gente sabe. O processo, ele visa, o processo penal, ele visa a reconstituição de um fato pretérito do crime. É uma atividade recognitiva que se dá na e através da linguagem. Então, por isso abandona, desde logo, essa ideia de mito da verdade real. Né? A questão, hoje, se discute um artigo interessantíssimo que foi escrito do Solene Luiz Streck, recentemente saiu na última revista de estudos criminais do ITEC, tocando justamente nesse ponto da ideia de verdade real que permeia ainda o ideário e os manuais, né, em geral, do processo penal, tirando aí pouquíssimas exceções. O ato de julgar, meus caros, ele, dentro dessa perspectiva, exige maturação. E o Aurí, mais uma vez, citando o Aurí, ele trabalha uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do equilíbrio do ciclista. O processo ele não pode, nesse período de reconstituição desse fato pretérito do crime, andar muito depressa. O ciclista correndo demais, ele corre o risco de atropelar alguém. O processo correndo demais, andando muito rápido, de forma muito séria, ele corre o risco de atropelar os direitos e garantias fundamentais. E o processo também não pode andar muito devagar, sob pena de cair. O ciclista ele anda devagar, ele perde o equilíbrio e cai. E é o que acontece no processo no que toca a prescrição. Então tem que se achar esse justo equilíbrio desse tempo de maturação do ato de julgar, para que o juiz possa, através do que as partes vão levar até ele,
torno dos acontecimentos, da prova, né? Aí tem a instrução, instrui, do latim, que significa levar o conhecimento ao juiz em torno do fato pretérito crime. Ele exige tempo. Aqui não é um tempo social, o tempo que temos hoje permeia as nossas relações. Mas é um tempo que também tem que ser um tempo razoável. É um tempo que necessita da devida prestação jurisdicional num prazo em que o jurisdicionado, da população em geral, possa, de certa forma, se sentir confortável, né, com as decisões do Poder Judiciário. Por vezes é muito angustiante, vou falar disso já, que a questão do mero fato de estar sendo submetido ao processo penal por si só já é uma pena. Os espanhóis chamam muito bem isso de pena de banquillo, a pena de estar sentado no banco dos réus. O que Carnelucci também descreveu de forma bastante interessante nas misérias do processo penal. A nossa Constituição de 1988, através da emenda 45, que é de 8 de dezembro de 2004, ela acrescentou lá no seu artigo 5º, entre os direitos e garantias fundamentais, o inciso 78, garantindo a todos nós, né, a questão da duração razoável do processo. Então, previsto lá no artigo 5º, 78, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Veja que a partir daqui, esse direito passa a se tornar uma garantia fundamental de todos nós. Não é novidade. Tá? O Brasil aderiu em 1992 à Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é de 69, que já tinha essa previsão de forma expressa lá. Sou Leandro, saudando, grande satisfação. Essa previsão no artigo 8º, número 1, que determina, né, a Convenção Americana, o Decreto-Lei 678 de 92, Decreto 678 de 92 aqui no Brasil, que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente, imparcial e etc. Então, esse direito já vinha consagrado na nossa sistemática constitucional. Na verdade, foi algo, ainda mais pela abertura que se tinha à época da adesão do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica, no parágrafo 2º, que determinava que os tratados e convenções internacionais que versassem sobre direitos humanos ingressavam a complementação daquele rol de garantias do artigo 5º. E ainda outros diplomas disposições como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que no artigo 9, número 1, previa, no artigo 14, número 3, a linha C, também o direito à duração razoável do processo. No Brasil, meus caros, a gente tem um problema no que toca o estabelecimento de cumprimento desse direito fundamental, de efetividade desse direito fundamental. Não basta garantir, é necessário que se efetive esse direito fundamental. O problema é que não ficou estabelecido aqui no Brasil uma sanção para o descumprimento desse direito fundamental. E para quem estuda processo, desde o processo civil até o processo do trabalho, o processo penal, sabe que prazo sem sanção é igual a ineficácia. Prazo que não tem sanção pelo descumprimento é ineficaz. Isso é algo óbvio. Se pega o artigo 800 do Código de Processo Penal, os prazos para o juiz determinar os seus atos, sejam eles despachos, interlocutórias, sentenças, nenhum deles são cumpridos. Sabe-se, evidentemente, por vários motivos, né, o que leva, que seja o descumprimento desses prazos, não são cumpridos. Vou trazer até aqui um caso prático para vocês, que passei no escritório, advogando e estabeleci a sentença que foi prolatada no Tribunal de Justiça do Paraná, que toca a duração razoável do processo. Mas o Brasil acabou optando por essa adoção desse princípio, desse direito fundamental, desse jovem direito fundamental, mas estabelecendo doutrina de não prazo. Compete, então, os tribunais decidirem o que se entende por violação a esse direito fundamental ou não. Os princípios aqui, os critérios que regem esse direito à duração razoável do processo, eles passam pela análise da
dignidade do acusado, em primeiro lugar. É preciso que se respeite, acima de tudo, a dignidade do acusado. O interesse probatório, também o interesse correto dos elementos, que tem, em algumas ocasiões, de ser efetivado de forma rápida, sob pena do perecimento, principalmente de provas facilmente deterioráveis, né? É importante que se faça isso com uma polícia investigativa bem estruturada, a participação efetiva dos interessados também na coleta desses elementos. Também passa pelo interesse coletivo do correto funcionamento das instituições, que tem que prolatar suas decisões e seus atos no tempo devido, e na própria confiança na capacidade da justiça de resolver os assuntos que a elas são conduzidos. Efetivamente, hoje a gente precisa, né? O sistema de ética é uma posição de reparto. A gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos, salvo em casos excepcionalíssimos abertos pelo próprio direito. A gente precisa do processo. E o processo, acima de tudo, quando eu citei o Binger no início da minha fala, dizendo que ele é esse mecanismo pelo qual nós, seres humanos, colocamos outros seres humanos atrás de aulas, eu vejo também o processo como um limite. Isso aí foi o que eu tive a oportunidade de trabalhar com Alexandre Moraes da Rosa, né, no livro que eu publiquei, né. Alexandre é uma figura ímpar, que foi juiz aqui em Joinville durante muitos anos, tocando exatamente em um ponto em que o processo ele passa a ser hoje também um limite do direito penal. O limite é esse direito penal que, de certa forma, tem sido encarado como a resolução de todas as mazelas sociais. Vejam, hoje o que se pretende resolver é, através da lei penal, os problemas sociais. Coisa que sabemos não se resolve. O direito penal ele não resolve problemas, ele é um problema em si. Aí vem as barbaridades que se criam por aí, a começar pela lei dos crimes ambientais lá que determina, né, no artigo 49, parágrafo único, um crime culposo para a destruição de planta ornamental. Vocês pensem bem, estão caminhando no logradouro, tropeçam, caem em cima do jardim do condomínio e estão praticando crime. Crime de destruição de planta ornamental. Está lá no 49, parágrafo único da lei dos crimes ambientais. A lesão culposa no trânsito, se tem uma pena mais alta que a lesão dolosa prevista no código. Você pode, se o cara chegar e falar, não, você dá meio no pedestre. Tive a vontade e consciência de praticar o fato da lesão corporal, é uma pena menor. O processo penal, portanto, ele passa não só a se constituir como um caminho necessário da imposição da pena, está lá no artigo 555 da Constituição, ninguém será processado, nem privado da liberdade, ninguém será sancionado, punido nem privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. O processo ele é um caminho necessário para a imposição da pena. Consequentemente, ele passa a ser um limite, uma barreira ao direito penal, esse direito penal cada vez mais interventivo. Até xingamento em estádio de futebol agora querem criminalizar, né? Porque é uma brincadeira, a pessoa vai para o estádio de futebol para extravasar e querem tornar crime agora. Então, ele passa a se constituir também como um limite a essa exacerbação que o direito penal tem chamado, né, cada vez mais a suprir as nossas carências sociais. Agora, aterrando no que toca a esse tema específico da duração do processo, a Constituição, não fixando esses prazos, ela acabou deixando ao livre-arbítrio dos tribunais decidirem o que se entende por violação ou não da duração do processo. E andou mal por aí. O projeto de Código de Processo Penal, que PSL 156 de 2009, que foi aprovado no Senado, foi para tramitação no Congresso Nacional e agora, de certo modo, foi gavetado, não sabe por quê. Ele acabou não previndo também essa hipótese do descumprimento por esse direito fundamental. Agora, pasme, o Código de Processo Penal do Paraguai é um modelo. A gente fica sacaneando os caras ainda. A garantia sou eu. Sabe o valor da garantia, né? O CPP paraguaio, gente, que é a lei 1286 de 98,
ele tem uma disposição no artigo 136 e 137 que é interessantíssima. E o CPP do Paraguai, para quem não sabe, ele foi inspirado no modelo de Código de Processo Penal para a Iberoamérica. Um código modelo que foi instituído por vários juristas da América Latina, entre eles alguns professores da USP participaram, se não me engano, a professora Ada Delvino Binotto, que foi a coordenadora, tem umas ressalvas com relação ao pensamento dela. Mas foi aprovado esse código lá em 98, no Paraguai, prevendo o seguinte: toda pessoa, traduzindo aqui o artigo 136, toda pessoa tem direito a uma resolução judicial definitiva em prazo razoável. Portanto, todo procedimento terá uma duração máxima de 3 anos, contado desde o primeiro ato do procedimento. Processo no Paraguai, 3 anos. 3 anos. Este prazo só poderá ser estendido por 6 meses quando exista uma sentença condenatória a fim de permitir a tramitação dos recursos. Então, havendo um recurso, pode haver uma extensão chegando a 3 anos e meio. A fuga ou a revelia do acusado interromperá o prazo de duração do procedimento. Está previsto lá no parágrafo 2º do 136. Quando comparecer ou for capturado, se reiniciará o prazo. E aí vem os efeitos do descumprimento, 137. Esgotado o prazo previsto no artigo anterior, o juiz ou tribunal, de ofício ou mediante requerimento da parte, declarará extinto o processo penal conforme previsto por esse código. Resolução ficta do caso. 3 anos, não tem sentença ainda, o juiz de ofício ele tem que declarar a extinção do processo. Isso daqui é o quê? Uma sanção pelo descumprimento do prazo, que é o que garante a eficácia, efetivamente. Agora, sabemos que não adianta mexer na lei. Com a estrutura, o aparato judiciário que temos hoje no Brasil, não adianta mexer na lei. É preciso que se... E é interessante isso, Eliseu. Esses dias interpôs no TRF da 4ª Região um recurso ordinário no mandado de segurança para o STJ, processo eletrônico. E o recurso não subia. O recurso foi recebido, o troço não sobe, passou 1 mês, 2 meses depois do recebimento, o recurso não sobe. Ligamos para a Secretaria do Tribunal para ver o que está acontecendo que o recurso não sobe. Não foi cadastrado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e não tem andamento. A gente descobriu, por informação da Secretaria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o sistema do TRF em Porto Alegre é um, o do STJ é outro. Processo eletrônico. Olha que maravilha. O que eles estavam fazendo em Porto Alegre, no TRF da 4ª Região? Imprimindo todo o processo eletrônico para enviar físico para Brasília, para chegar em Brasília e ser digitalizado de novo. Isso é coisa que acontece aqui no Brasil, né? Evidentemente, não se tem um sistema único. E tinha uma fila, imagina quantos habeas corpus e recursos de habeas corpus chegam lá por dia aqui nos mandados de segurança. Eles me falaram que tinha uma fila de 1.500 processos na nossa frente. 1.500 processos na nossa frente, fora os que estavam por vir ainda, né? Não adianta nada se estabelecer isso aqui, porque todos os processos vão cair. E aí passa a ser uma questão eminentemente estrutural de não se adotar uma sanção. Aqui lindo, temos o direito à duração do processo, mas vazio. O que eu vou propor discutir para vocês aqui, diante dessa adoção da doutrina do não prazo aqui no Brasil, são soluções compensatórias pela dilação indevida do processo, pela demora da prestação jurisdicional. Nós temos possibilidade aqui de estabelecer determinados parâmetros objetivos para que se configure a violação à duração razoável do processo. Por exemplo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles têm invocado sistematicamente como referencial decisório 3 critérios. O primeiro deles é a complexidade do caso. Isso tem que ser levado em consideração para se estabelecer o que seria razoável ou não. O segundo critério é a atividade processual do interessado, nesse caso do próprio acusado, do réu no curso do processo. E existe até a súmula 64 do STJ, né, que determina lá a súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte: não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. A própria súmula tem aplicabilidade nesse caso.
E o terceiro critério é a conduta das autoridades judiciárias, que tem que ser levado em consideração também para a fixação do que seria razoável ou não. As soluções compensatórias diante dessa violação, então, do artigo 178 da Constituição, elas poderiam adquirir duas nuances, duas espécies. Aqui eu vou citar dois julgamentos paradigmáticos. São soluções de natureza processual, que talvez sejam as soluções mais adequadas, a solução de extinção do feito, em termos processuais, na medida em que é reconhecida a legitimidade do poder punitivo, pela própria desídia do Estado, o processo ele tem que findar, não precisa esperar a prescrição, já finda o processo logo. Essa continuação do processo além do prazo razoável acaba se tornando ilegítima e acaba vulnerando, de certa forma, o princípio da legalidade fundante do Estado de Direito, né, que exige limites precisos, absolutos e categóricos ao exercício do poder penal, à medida que os prazos prescricionais são prazos longos, né? Então, querendo aumentar a emenda com reforma legislativa, 109 do Código Penal. Além desses critérios europeus, também tem que ser observados os avanços na legislação da América Latina, né, como o próprio Código de Processo Penal do Paraguai também, que determina, além daqueles dispositivos que eu li para vocês, 136 e 137, a resolução fica no 142. 142 do CPP paraguaio, quando a Corte Suprema de Justiça não julgar um recurso dentro dos prazos estabelecidos por este Código, se entenderá que foi admitida a solução proposta pelo recorrente. A resolução fica. O recorrente acaba tendo o direito, salvo que seja desfavorável para o réu. Evidentemente que um recurso do Ministério Público, né, não teria prejuízo para o réu. Caso pelo qual se entenderá que o recurso tenha sido rechaçado, quando for contrário aos interesses do acusado. E por aí vai, tá? Então, no 142 do CPP Paraguai, que é uma solução interessante também. E aqui no Brasil, o que tem sido aplicado, solução compensatória de natureza processual, que passa pela resolução ficta, são julgados da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho, mais especificamente do desembargador Nereu José Giacomoli. É professor também de processo penal, Nereu fez doutorado na Universidade Complutense de Madrid, um cara muito bem preparado tecnicamente. Tem um acórdão dele de 2007, tem outros julgados mais recentes, que estão determinando a resolução ficta do processo com a absolvição do réu pela dilação indevida, levando em conta esses critérios objetivos, tá, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos para a adoção dessas resoluções, a resolução ficta. Tem esse de 2007, podem pesquisar isso daí no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é o 70019476 depois se vocês quiserem mandem um e-mail para mim que eu envio para vocês o número direitinho. Esse acordo determina o seguinte: roubo, transcurso de mais de 6 anos entre o fato e a sentença, processo simples, sem complexidade, absolvição, absolve. Está aqui no corpo da emenda. O tempo transcorrido no caso em tela sepulta qualquer razoabilidade na duração do processo e influi na solução final. Fato e denúncia ocorridos há quase 7 anos. O processo entre o recebimento da denúncia e a sentença demorou mais de 5 anos. Já vou estabelecer um caso da pior para vocês aqui, que eu atuei. Somente a intimação do Ministério Público da sentença condenatória tardou quase 5 meses. Levaram 5 meses para intimar o Ministério Público da sentença condenatória. Aplicação do artigo 578. Processo sem complexidade justificar a demora estatal. Está vendo o critério do Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Vítima e réu conhecidos. Réu que pede perdão à vítima já na fase policial. Réu, vítima e testemunha que não mais lembram dos fatos. Absolvição decretada. Resolve o caso de forma firme. Tem vários outros posteriores a esse também do Nereu. Uma outra espécie de solução compensatória, essa ainda mais paradigmática, é uma de natureza penal. Essa solução ocorreu aqui no Brasil também no TJ Gaúcho, né? À toa vocês veem pessoas como o Hamilton falar aqui, né? Porque, na verdade, são pessoas que criam bastante, né?
porque não desistem de estudar e de ter algum ideal de diminuição e intervenção punitiva, né? Não, essas mil maravilhas também, tá? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem suas câmaras legais também, tá? Não é só a Milton, não é Nereu, o Aramis que se aposentou, tem as suas câmaras legais também. Mas em 2003, vejam, antes da emenda 45, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou uma atenuante que ninguém sabe para que serve. Eu nunca vi ser aplicada na vida de atenuante do artigo 66 do Código Penal, a chamada atenuante nominada. Que o juiz pode, lá, de acordo com os critérios dele, reconhecer alguma causa que atenue a pena. Alguns critérios estabelecidos lá. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na 5ª Câmara Criminal, a Câmara do Hamilton, mas o relator foi o desembargador Luiz Gonzaga da Silva Moura, em 17 de dezembro de 2003, aplicou essa atenuante denominada do artigo 66 para reduzir a pena do apenado pelo crime de estupro e tentativa violenta ao pudor. A autoria e materialidade suficientemente comprovados, condenação confirmada. Redimensionamento da pena, atenuante nominada do 66 do Código Penal, caracterizada pelo longo e justificado tempo de tramitação do processo, quase 8 anos, associado ao não cometimento de novos delitos pelo apelante. Ou seja, durante 8 anos o processo tramitou, o réu no processo, nesse caso o apelante, já com recurso no tribunal, não praticou novos delitos, eles aplicaram a atenuante de 66. E, se não me engano, a pena foi reduzida drasticamente. Tinha sido condenado em 17 anos na primeira instância e foi reduzida a pena para 8 anos. A Justiça do Rio Grande do Sul. Julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal, eles têm analisado também a questão da duração razoável do processo no que toca ao habeas corpus pelo STJ. Esses dias estávamos com um caso no escritório de um apenado preso. Tentamos o habeas corpus ano passado, em março do ano passado, no STJ, denegado a liminar. Veio o parecer da Procuradoria da República pela concessão do habeas. Então, o Ministério Público opina para que o habeas fosse concedido e o réu pudesse responder o processo de liberdade. Isso é quase terrível. O cara matou a sogra, matou o sogro e tentou matar a sogra. Não que eu não tenha vontade de fazer isso, né? Efetivamente eu tenho, né? Mas até por enquanto não se tem a cogitação, né? A cogitação não entra nos atos de execução, está dentro do item crimes, né? Mas antes dos atos de execução. Mas o cara foi lá e fez, né? Teve coragem de ir lá e fazer. Está respondendo por isso. Mas o que Pedrão Soares, o ministro lá da 5ª turma do STJ, nega liminar do habeas corpus, pedido de liminar, antes do julgamento do mérito. Posteriormente, parecer favorável do Procurador da República e vai o processo concluído para julgamento. O processo foi concluído para ele, aliás, ele não foi impetrado em março, foi impetrado em setembro de 2010. O processo foi concluído para ele em março de 2011, compareceu. Estava até agora sem solução. Aí chegou fevereiro, como a gente já estava quase levando um bolo de aniversário para o ministro, resolvíamos ligar para o gabinete dele para marcar uma reunião, falando: ministro, o réu está preso, então tem que julgar o processo. Ligamos para o gabinete dele para marcar uma reunião em Brasília para discutir o caso pessoalmente. Ligamos em fevereiro e marcou a reunião para maio. Não serve. Efetivamente, o que a gente fez? Impetrou um habeas para o STF. Para quê? Só para que o STF determine que o STJ julgue. E esses são os casos paradigmáticos agora que estão surgindo. Vocês podem fazer pesquisa lá no STF, vão achar diversos acórdãos do Supremo Tribunal Federal determinando, ou melhor dizendo, recomendando, que eles não têm o poder, né, de intervir no ato judicial, não sei que eles concedam o habeas de ofício, né, mas recomendando que o Superior Tribunal de Justiça julgue o processo. Julgue o processo de habeas corpus. Agora, não culpo também os ministros, eu sei, são 10 ministros, compõem a 5ª e a 6ª turmas do STJ. Cada um deles, por dia, recebe 40 habeas no gabinete. Por dia. Não tem como. Dentro dessa estrutura não tem como. Ou muda a estrutura do STJ, ou o STJ não vai mais funcionar. Ele vai chegar no ponto que recurso especial hoje não é julgado mais. Prescreve tudo.
A parte de... A gente quer hoje, na advocacia criminal, que o crime prescreva, interpõe recurso especial. Prescreve. Eles não conseguem julgar. Eles não conseguem julgar. É interessante a pesquisa nesse ponto, mas eu trouxe aqui um caso prático para vocês, que falei desde o início, que esse caso é interessante. Tá? Um sujeito que tinha 19 anos de idade resolve fazer merda na vida, como todo e qualquer sujeito de 19 anos de idade faz. Foi vender umas boletas de êxtase para os amigos. 20 comprimidos de êxtase. Classe média, vida tranquila, mas estava vendendo as boletinhas para os amigos para as festas de rei, né? E ele não sabia que um dos coleguinhas dele, que era usuário da droga, estava sendo interceptado. E a polícia acabou descobrindo que ia receber e botou uma policial disfarçada para ir receber a droga junto. Efetuaram a prisão em flagrante. Ele ficou preso por um tempo e respondeu posteriormente ao processo de liberdade, quando eles conseguiram um habeas corpus para ele. O processo tramitou entre a data do recebimento da denúncia, que é o que instaura efetivamente o processo, até a sentença por 7 anos. Algo que, tudo bem, 7 anos, né? Até li outros acórdãos aqui tratando de casos com um tempo maior. Mas dos 7 anos, meus caros, ele tramitou por 3. Ele ficou 4 anos concluso com o juiz para a sentença. Concluso não é que o processo acabou, tá? Que está no gabinete do juiz, para ele adotar algum ato, né? O estagiário uma vez, estagiário novo do escritório, para ir no cartório fazer a verificação de andamento do processo. Doutor, o processo acabou. Como acabou o processo está começando agora? Não, cara, falaram lá que o processo está concluso. Concluso ele estava no gabinete do juiz, mano. Tem que explicar para ele, não é assim. O processo ficou 4 anos com o juiz para a sentença. 4 anos. E aí o juiz sacana ainda, no final, vai lá no 59, né? Joga o 59 para cima, porque ia dar prescrição no colo dele. Reconhece, Moreno, a circunstância judicial desfavorável, não cabia, discricionário, 59, né? Joga a pena base para cima para não dar prescrição, porque ia prescrever. Não deu não, né? Só não do réu. O juiz responde administrativamente, né? O meta 2 aí, do Alexandre Rosa, ele está falando cada vez mais da McDonaldização do Poder Judiciário, né? Peça pelo número, meta 1, meta 2, meta 3, por aí vai. Mas eles respondem administrativamente, o processo que prescreve na mão deles, né? Consequentemente, socou a pena lá em cima, não deu prescrição, recorremos, interpusemos a apelação. E aí, como preliminar, suscitamos a duração razoável do processo, a violação ao direito à duração razoável do processo. Concordo. Tá, vou me permitir ler para vocês. Eu sei que é chato isso, mas é só para travar algumas discussões aqui em torno do que foi decidido pelo TJ do Paraná. Em que pese assista a razão no argumento de que a duração do processo excedeu o razoável, as demais teses lançadas não merecem ser acolhidas. Ou seja, excedeu, né? 4 anos, 40 dias para sentenciar, excedeu, né, meu amigo? Não vai dizer que não, né? O conjunto de regras que se aplicam à ação penal e ao procedimento judicial deve ser interpretado na ótica garantista. Olha aqui, Leandro, garantismo. Em que o respeito à Constituição não representa interesse individual em face de interesse público violado como crime, mas interesse coletivo de respeito à democracia, humanidade e cidadania. Você tem uma dicotomia imbecil que ficam fazendo aí de interesse público e privado no processo penal. O único interesse público que existe no processo penal é que os direitos e garantias fundamentais e individuais sejam estritamente respeitados. Então não existe essa dicotomia. Está aqui é típica lá do direito administrativo, discutida lá, inclusive contestada por alguns autores. Agora no processo penal é absurdo falar nisso, ainda mais falar de ótica garantista, eles não sabem do que estão falando. Portanto, muito embora dentro dos direitos constitucionais do acusado esteja o direito à razoável duração do processo, o mesmo não é um direito absoluto. E aí vem a questão da razoabilidade. Aliás, esses dias em sala de aula, Denise, eu
perguntei para os alunos, né, por que o símbolo de direito é a balança? Aí me levanta, mas é que não é um mané mesmo, né? Me levanta, é porque ela é cega, professor. E não, filho, não é porque a balança é cega, é porque ela é manipulável. Tá? Essa questão da razoabilidade, tomem cuidado, né? Proporcionalidade, razoabilidade, que é o discurso de escape para a violação de direitos garantidos fundamentais e não reconhecimento de direitos que assistem ao acusado. Isso é, na verdade, manipulação discursiva, que acaba se escondendo atrás de princípio da razoabilidade. É razoável é o juiz que vai dizer o que é razoável. Eu não quero eu ter nas mãos do juiz os critérios de bondade, porque é razoável, não é razoável, ou outros critérios que ele entenda que é bom ou ruim. A avó já dizia, né? Bondade. E quem nos salvará da bondade dos bons? E aí vai o sopesamento aqui. Isso porque deve coexistir harmonicamente com os demais direitos assegurados na ordem jurídica constitucional, como a liberdade, a segurança, a vida, entre outros valores concernentes a toda a coletividade. Não está discutindo nada disso no processo. O caso concreto clama pela ponderação dos valores envolvidos. Neste sentido, o constitucionalista Barroso, o princípio da ponderação, mais uma vez, razoabilidade e proporcionalidade. Aí vem a justificativa, né? A manipulação discursiva que eu falava a vocês, escamoteamento, né? Logo, em que pese o trâmite processual tenha exorbitado ao razoável, não pode este fato prevalecer sobre os demais interesses sociais em questão, como direito à segurança, à vida, paz social, em especial porque foi assegurado ao acusado a responder ao processo em liberdade. Foi assegurado porque a defesa ainda com armas, e assegurando o devido processo legal. E a pérola é que, não bastasse isso, verifica-se que o alongamento do trâmite processual do réu solto torna mais próxima a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva ante a morosidade do judiciário, que lhe é favorável. É o Estado reconhecendo a sua própria torpeza. Não temos condição de dar conta disso aqui. O problema é o seguinte, gente. O cidadão, que era um guri de 19 anos, na época dos fatos, se tornou médico, pai de família, uma responsabilidade social muito grande. Quer dizer, o tempo do processo ele está relacionado a isso também. O sujeito que cometeu o crime posteriormente não é o mesmo que está sendo sentenciado, pela dinâmica da vida, que anda muito mais rápido que a tramitação do processo do Poder Judiciário. Então, o sujeito que estava sendo julgado naquele momento, sendo apenado injustamente, diga-se de passagem, no que toca à aplicação da pena, é que eu não vou entrar no mérito, de fato, se ele fez, se ele não fez, mas o sujeito que estava sendo apenado naquele momento era outro completamente diferente daquele que tinha cometido o fato lá atrás. E vão parar com essa hipocrisia também. Tem tráfico de droga porque tem quem compra. Isso é evidente, né? É lei da oferta e da procura. Enquanto tiver quem compra, vai ter quem vende. Enquanto tiver quem compra, enquanto tiver gente consumindo, vai ter quem vende. Quem consome não pisa nas vilas, né? Não mora em favela. A gente sabe disso. Esse caso aqui ele é emblemático porque o Tribunal de Justiça do Paraná ele tinha a possibilidade de certo modo, reconhecer esse direito à duração razoável do processo, na esteira que vinha decidindo o Tribunal Gaúcho, e acaba escamoteando a decisão em argumentos que são absolutamente vazios. A decisão não disse nada, disse realmente houve uma exortação, houve uma dilação indevida em que toca a duração do processo, mas outros direitos pesam. Mas outros direitos vai reconhecer a prescrição, reconhece desde logo, se torna uma decisão paradigma, até mesmo para que se estimule os demais, se crie os precedentes, né, para que os demais tribunais possam ir na mesma esteira. E o que é importante, né, o reconhecimento desse direito, mas ali a gente sabe que é difícil, ainda mais se tratando desse crime, né, tráfico de entorpecentes. Basicamente, o que tinha para falar com vocês era isso aí, gente.
A gente abre para questionamentos e aproveitar, né, o informal, né? Só gostaria muito de agradecer a vocês por estarem sentados aqui. Isso é uma questão de... Lá com o Jacinto a gente aprende alguma coisa, né, na troca psicanálise, é uma questão de desejo, né? No dia dos namorados, vocês virem para cá, me ouvirem falar é algo que está faltando aí, né? É um vazio que tem que ser, de certo modo, adulterado, né? E ainda bem que existe a falta, né? Ainda bem que a gente não vive dentro de uma totalidade. Existe algo sempre a se buscar, o desejo no sentido psicanalítico, né? Daquilo que nos falta. E aquilo que nos falta tem que ser tapado sucessivamente, esse modo de humanidade, né? Gostaria de encerrar com o Carnelucci, gente. A palavra do Carnelucci, um livro que é um clássico do processo penal. Eu sugiro a leitura, tá? Eu sei que a plateia é bastante heterogênea, são alunos que estão no início do curso, outros mais para o final, mas a leitura das misérias do processo penal do Carnelucci eu acho que é obrigatória, tá? Para todo graduando de direito. É um livro bem pequeno, de fácil leitura. E o Carnelucci chega em determinado ponto do trabalho justamente essa questão do prazo, do processo, que ele diz o seguinte: infelizmente, a justiça humana é feita assim, que nem tanto faz sofrer os homens porque são culpados, quanto que para saber se são culpados ou inocentes. Ou seja, infelizmente, a justiça humana é feita assim, que nem tanto faz sofrer os homens porque são culpados, quanto que para saber se são culpados ou não. Aqui estão as misérias do processo penal. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, eu fico disponível para questionamentos. Bem, palestra realmente intrigante, né? Eu acho que criou muitos questionamentos em todos nós, e eu abro a oportunidade a vocês formularem seus questionamentos. Na verdade, é uma curiosidade. Quando você fala da teoria do ciclismo, do tempo de prescrição, qual que é o índice de processos que prescrevem no Brasil comparado a outros lugares, ou até mesmo ao Paraguai, que se menciona bastante? Olha, eu não teria que fazer uma análise disso, eu não tenho esses dados, mas são inúmeros, tá? Principalmente hoje nos tribunais superiores. E até fica uma sugestão para quem se interessar, que é um tema bem interessante, um tema novo, né? Para quem tiver interesse até em desenvolver monografia, isso aí, a pesquisa do CNJ. Tá? O site do CNJ hoje, de certo modo, o CNJ tem os seus problemas, né? Porque os critérios ali são critérios objetivos, você tem que ter algum critério, talvez não sejam os mais adequados, que é o critério de produtividade. Mas ele traz algumas informações interessantes de qualquer juiz. Se quiser, o juiz de uma vara de Joinville, você acessa o nome dele lá no CNJ e terá toda a produtividade dele. Não é, sob a lógica da eficiência, aquilo que a gente quer. Tá? A gente quer um processo eficaz. E aqui vem um problema também da Escola Paulista do Processo, né? O problema de se confundir eficácia com eficiência. Na verdade, a eficiência é um princípio neoliberal, no artigo 37 lá da Constituição, e não se confunde, né? A questão de relação causa e efeito ali, ela foi substituída pela relação custo-benefício, uma inserção do princípio da eficiência. O problema que vocês têm que se tocar em leitura, por exemplo, é dado pelo Pellegrino de novo. Agora, esses dados, eu realmente não tive acesso a eles, tá? Eu procurei trabalhar de forma genérica, inclusive tenho orientado trabalhos, e interessante com essa possibilidade que o CNJ dá hoje para a averiguação de quantas sentenças o magistrado atuou durante um ano, quantos despachos, atuou, quantos autos estão em curso, quantos processos prescreveram. Eu nem sei, na verdade, se já fizeram esse estudo de prescrição.
Tá. E no Paraguai, o problema do Paraguai é que hoje a prescrição ela acaba ficando restrita a casos menores, né? De data de fato e oferecimento de denúncia. Não sei se é esse o limite que tem no Código Penal deles para determinação dos marcos. Mas deve ter algo semelhante ao que se tem no Brasil, né? Entre a data do fato e o recebimento da denúncia. E aí no processo, toda a questão é resolvida através do 136, 137 e 142, né? Que é a resolução FICA. Então, acaba diminuindo bastante, né, o índice de prescrição por conta disso. Eu faço estágio na Justiça Federal e hoje eu tive a oportunidade de escutar um advogado de nacionalidade italiana a falar mal assim, em vários aspectos da justiça, da morosidade da justiça brasileira. E ele falou, e no caso ele deu um exemplo da justiça italiana, da qual os casos eles são julgados nas regiões e eles são mais rápidos. A minha pergunta é a seguinte: estaria, de algum modo, para torná-lo mais rápido, tirando os recursos, talvez tudo que a gente tem aqui no Brasil, estaria interferindo no princípio do duplo grau de jurisdição, por exemplo? Algo que se discute hoje. Mais rápido. O que se discute muito hoje é esse número de recursos que se tem no Brasil, né? Realmente, talvez seja necessário se simplificar. Eu não digo se suprimir os recursos, mas uma simplificação dos procedimentos. Mas, na verdade, é uma mudança estrutural que passa, acima de tudo, pela cultura. Uma mudança estrutural que vai envolver infraestrutura. Por exemplo, o processo eletrônico, ele é um meio bastante interessante de tornar o processo mais sério, porque ele acaba eliminando, nós temos essa herança do Portugal, que é a herança dos selos, né? Eliminando esse trâmite em cartórios e secretarias. Para quem não conhece a praxis, o ritual judiciário, tudo é centralizado dentro de um cartório ou secretaria. Toda a tramitação do processo, toda a movimentação que é feita, ela passa pelo cartório ou secretaria. Então, se o processo tem de conclusão para o juiz, vai no carimbo de conclusão lá com a data de assinatura do escrivão-chefe da secretaria. Vai para o juiz, volta, tem que ter um carimbo de recebimento. O advogado vai pedir isso, tem que ter um carimbo. Então, cartórios e secretarias são ligados. O processo não consegue efetivamente dar essa movimentação. O processo eletrônico é um instrumento interessante que o advogado e a parte do Ministério Público no processo penal, eles próprios passam a controlar os seus processos. Então, a movimentação é feita por eles. Alguns atos é necessária a participação, né, do secretário da Justiça, e fica uma coisa mais séria. Agora, você tem que ter sistemas inteligentes, né? Por exemplo, a questão da incompatibilidade do sistema do TRF. Pensem, é algo lógico, é uma corte de sobreposição, uma corte de instância imediatamente superior ao TRF, um sistema incompatível com o STJ. E passa também por uma mudança de cultura que toca a determinados processos inúteis, como casos de bagatela, e que estão entulhando. Se hoje eu ouvi falar no caso, na aula da BD Ponte, no caso, que chegou no Supremo, olha só esse caso chegou no Supremo, um cidadão no interior lá do Rio Grande do Sul que teria mantido relações sexuais com uma vaca. Vaca, mó, lixo mesmo, tá? Tem gente que gosta, né? Tem gosto para tudo no mundo, né? Tem gente que gosta, isso é comum dentro da cultura, certas pessoas, etc. Ela estava barrancando a vaca lá, assim, viu, gostou muito da cena e acabou chamando a polícia, né? E ele sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, vai a polícia fica de tocar lá, guardando, flagrante esperado ainda, hein? Flagrante esperado. Tá lá o cara, vai acariciar a mimosa, quando ele começa com os atos, é preso. Crime ambiental. Maus tratos de animais. A prova que eu produziria nesse processo era rolar mimosa.
Eu ia rolar mimosa, é certo? Eu ia rolar mimosa e ia perguntar para ela: filha, você consentiu com água? Uma hora ela ia responder: Absolve, cara. Esses casos chegam no Supremo. Tem um acórdão paradigmático de furto de 20 abóboras. O vizinho viu o outro furtar 20 abóboras. 20 abóboras, não 4 abóboras. Aí faz auto de avaliação das abóboras. R$20. É feito auto de avaliação das abóboras, R$20. Esse caso interessante, se quiser mandar e-mail para mim, eu envio o acórdão. Não sei se o Silvio Batista Neto, eu estou citando, eu me informei no Rio Grande do Sul, tive bastante contato com o Tribunal Gaúcho, foi por isso que eu estou citando bastante, foi o Silvio Batista Neto que decidiu esse caso. As 20 abóboras são conduzidas à delegacia, feito um auto de avaliação. Chama o dono das abóboras, ouve. Ele entrou na minha propriedade, foi lá, tirou as abóboras, aí houve um réu. O Ministério Público, ao invés de reconhecer que é uma conduta manifestamente atípica pelo princípio da bagatela, não oferece denúncia. O juiz, o que ele faz? Recebe a denúncia. E mais, chega no final, condena o cidadão a 1 ano. Foi condenado por furto de abóboras a 1 ano. Aí o que acontece? A defesa recorre. Cai no Tribunal Gaúcho, os caras aplicam a bagatela. Sexta Câmara Criminal. O Batista Neto aplica o princípio da bagatela. O que o Ministério Público fez? Depois embargos de declaração para pré-questionar a matéria, querendo que a corte dissesse onde estava positivado o princípio da bagatela. E aí vem o Silvio Batista Neto com os 2 pés no peito do Ministério Público. Tá certo? Tá certo? O que eles estavam querendo? Pré-questionar a matéria para entrar com especial. Aí esses casos vão entulhando. Casos que efetivamente interessam, que efetivamente têm alguma relevância, acabam ficando ofuscados por conta disso. E o tribunal também sendo ridicularizado, o Ministério Público sendo ridicularizado por isso. Então, R$20. A bola, porra, o cara dá R$20 para ele, faz vai na feira, compra 20 abóboras e acaba o caso. Furto. Então, esses casos, eles têm que ser vistos, e isso passa por uma mudança de cultura, principalmente os órgãos de acusação entenderem que então, o nome está dizendo, os que atuam perante a justiça estadual, os promotores de justiça, não de acusação, que passa por uma análise, efetivamente, até de bom senso, né? Não precisa nem estudar muito o princípio da intervenção mínima, o princípio da bagatela, mas, acima de tudo, de bom senso. Mas é certo que eu ia rolar mimosa naquele processo. Mas vou perguntar para ela mesmo, se ela estava gostando. Me perguntaram para ela se ela estava gostando ou não. Uma hora ela ia responder. Mais alguém? Bom, então nós vamos fazer vamos ver o sorteio dos 3 livros, né? Nossa, por favor. Quanto? Então, convido o nosso palestrante a sortear ou dizer aleatoriamente 3 números. O primeiro, de 1 a 320. Bom, eu vou utilizar algum critério, vou utilizar minha data de nascimento, né? 9. Amanda Zandonato. Convido então a comparecer aqui para receber o livro. 2. Número 2. Número 2. Adriano José Leitão Tavares. O número 79. 79. Débora Maia. Não está Débora? Pode chegar? A palestra estava chata pra cacete, foi embora, agora a negociação chata voltou. Gente, eu vou dar os créditos aqui, evidente, né? Esse livro ele foi repetindo, ele foi uma parceria com o Alexandre Moraes da Rosa, a quem eu devo muito, tá? O Alexandre
uma pessoa maravilhosa, e talvez todos os méritos desse livro aqui estejam mais por conta dele do que propriamente por minha conta. Gostaria de dizer aqui que o Alexandre Moraes foi nosso professor. Foi professor da casa. E foi palestrante do 3º Congresso, né, de Ciências Criminais também. Para.